Olá, amantes da astrologia, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E esta semana nós vamos ter a oportunidade, aliás, a ajuda, o empurrão para conseguir iniciar o processo da concretização dos nossos sonhos. Eu já vos tinha falado no fim de semana passado que está aí no ar um triângulo mágico que nos dá informações importantes para nós percebermos o que sonhos é que nós temos e como é que nós os vamos poder concretizar. E agora, para além de termos uma alteração em relação a um dos planetas deste triângulo mágico, sai o Mercúrio e entra o Marte, que significa então a ação e o movimento, temos também no dia 6 e no dia 7 a Lua Nova em Virgem, que vai acontecer também na mesma constelação onde este Marte vai estar a passar. E por isso nós temos aqui um empurrão imenso do Universo que convém que tu saibas como é que tu vais poder aproveitar estas energias. Então, neste vídeo nós vamos perceber porquê, o que é que se está a passar no céu, que nos vai ajudar a pôr-nos então em prática os nossos sonhos. Vamos também ver o que é que nos impede de podermos utilizar estas energias. E eu vou-te dar indicações específicas em relação a reações, a situações, a algo muito prático que tu vais poder identificar na tua vida, nas situações que te podem vir a acontecer e também o que fazer, obviamente, quando estas situações ocorrerem. Vou dar aqui uma dica muito interessante, até te vou contar uma lenda árabe para te ajudar a fixar melhor esta solução espetacular para tu poderes utilizar corretamente estas energias, mas também te vou dar no fim um ritual que eu acho que é muito interessante, muito potente para te poder ajudar então a fortificar estas energias que vão estar aqui nos ares e que de alguma forma elas nos vão afetar, mas que tu podes aproveitar sempre da melhor maneira possível, ok? Mas antes mesmo de começar a falar, quero dizer-te que este vídeo em específico eu quero dedicar a uma amiga muito especial, que é Paula Santos, que neste momento está a passar por uma situação de cura do cancro da mama. E eu sei que esta é uma situação muito delicada, por isso eu resolvi fazer este vídeo dedicado especificamente a ela, para que ela possa perceber melhor que todas as situações que nós vivemos nas nossas vidas, inclusive mesmo estas mais difíceis, têm sempre uma aprendizagem por trás. E é exatamente um pouco sobre estas questões que eu vou também falar aqui neste vídeo. Eu aproveito então para dedicar à Paula Santos, mas também a todas as minhas amigas, as minhas alunas, as minhas subscritoras, as minhas seguidoras, que de alguma forma estão a passar por uma situação idêntica a esta, ou já passaram, ou até mesmo poderão vir a passar, ok? Então para elas, toda a minha compreensão, toda a minha abertura da consciência, para que possa ser mais fácil ultrapassar estas situações muito delicadas, mas sempre com desafios para o nosso crescimento. Ora, vamos lá então começar por falar nesta questão da Lua Nova em Virgem, que vai ocorrer nos céus no dia 6 ou dia 7 de setembro, depende do ponto do globo onde tu estiveres. E esta situação ela é muito interessante porque, reparem, luas novas, se tu já segues este canal, já sabes perfeitamente o que é que significa, não é? Portanto, nós temos o Sol, a Lua e a Terra e, portanto, o Sol emite os seus raios por trás da Lua e nós não a conseguimos ver nos céus. Isto faz parecer com que ela não esteja lá. E como a Lua é significadora das nossas emoções, ora nós estamos mais conscientes, menos emocionais, o que é ótimo para iniciarmos coisas. Mas se não bastasse ser apenas aqui uma Lua Nova, nós temos também no céu o tal do triângulo mágico que eu te falei no sábado passado e que junta o planeta Neptuno, que tem a ver com os sonhos que nós temos na nossa vida, em ligação com o planeta Plutão, que de alguma forma ajuda-nos a tirar aqueles pensamentos mais quadrados que nós temos dentro da nossa cabeça, as linhas de conduta que já não fazem sentido e que nos liberta para podermos seguir em frente na concretização dos nossos sonhos. E na outra ponta do triângulo temos também, agora já não temos o planeta Mercúrio, como aconteceu no dia 25 de agosto, que foi aquele que nos veio trazer as ideias, o que é que nós queremos mudar, que sonhos é que nós queremos alcançar. Mas sim, agora vamos ter o planeta Marte, que é o tal da ação e do movimento, que nos vai empurrar para conseguirmos realmente concretizar esses sonhos, ou pelo menos iniciar o processo da concretização dos sonhos, porque não é assim do dia para a noite, uma vez que estamos a falar em sonhos muito grandes, muito importantes e muito bonitos na nossa vida. Mas ainda tem aqui um último pormenorzinho interessante, é que também vai estar a entrar aqui neste triângulo mágico, quase como se fosse a fazer assim um diamante pontiagudo no céu, o planeta Júpiter, que está neste momento a passar em Aquário, ou seja,
entre o Neptuno e o Plutão. E vai estar também a fazer uma ligação entre eles com oposição, não oposição, não tem a ver com Neptuno, mas que está também à distância do planeta Marte. Então temos então aqui este tal triângulo no céu, neste caso aqui mais diamante, e que nos vai ajudar com certeza a colocar os nossos sonhos em prática. Isto na parte astrológica. Agora vamos então compreender esta questão mais na parte psicológica. Ora, então, sendo assim, se nós temos a oportunidade de colocar os nossos sonhos em prática, o que é que nos pode impedir? Okay? Vai haver situações e ocorrências na nossa vida que de alguma forma nos podem impedir de utilizar corretamente estas energias, porque elas sempre nos vão afetar. Nós podemos não conseguir compreender como é que elas nos estão a afetar e daí não podemos utilizar corretamente as energias, ok? Então, o que é que pode acontecer? A maior parte das vezes nós vamos sentir medo, ok? Mas reparem, não é assim aquela coisa do ai que medo que eu tenho, não é bem isso. Esse medo está disfarçado, ele está disfarçado daquilo que eu chamo de reações, ok? Então, por exemplo, uma reação de raiva, alguém que tem um ataque e chateia-se, fica todo furioso e tudo, pode ser indício da pessoa estar com medo de alguma coisa. E porquê? Porque das duas uma, ou ela tem medo de perder algo, então ela está agarrada ao passado, ela está agarrada a alguma coisa que ela tinha, alguma situação em que ela estava, e ela tem medo de perder aquela zona de conforto, então ela tem esse ataque de raiva. Ou então ela também pode estar com medo do futuro, a incerteza. E se não dá bem isso, eu não consigo. E por isso é que ela vai ter também este género de reação. Mas não tem que ser só raiva, pode também ser, por exemplo, uma reação de agressividade, ok? Ou nós somos agressivos ou alguém é agressivo para connosco. Mas também pode ser, por exemplo, alguém que fica amuado, ou nós ficamos amuados, ok? E isto também significa que, de alguma forma, nós não soubemos lidar com a situação e nós temos também este medo ligado com o perder algo do passado ou ligado com as incertezas do futuro. Mas também pode ser, por exemplo, chorar, ok? Alguém que, de repente, pede as estribeiras e começa a chorar, ok? Isto é também uma reação emocional que tem a ver com estes medos, porque a pessoa sente-se realmente muito insegura, não sabe como é que há de lidar com a situação e como uma criança chora para poder tentar libertar aquela energia que está muito presa dentro de si para ter um pouco mais de clareza e poder perceber melhor como é que deve agir, ok? Mas também pode ser, atenção, por exemplo, questões ligadas com depressão. As pessoas podem ficar mais deprimidas. E porquê? Porque como elas não conseguem ou libertar o passado ou visionar ou verificar o futuro, com certeza que elas terão também esta possibilidade de estar aqui com esta depressão, negatividade, de uma forma até bastante profunda. Mas também há outra coisa interessante que pode acontecer, que é o caso do escapismo. Eu falo de escapismo, por exemplo, o tabaco, o álcool, pode ser também as drogas, pode ser comer demais, pode ser fazer compras, qualquer coisa que tenha a ver com o escapismo, mesmo até aquela história do vai ficar tudo bem e não há problema nenhum e não tenho que me preocupar com nada. Isto tudo são questões de escapismo, ou seja, são situações em que nós não conseguimos tomar conta da realidade, então nós tentamos fugir a essa realidade com alguma coisa que nos utiliza, que podemos utilizar, aquilo que eu chamo das muletas e que de alguma forma nos ajudam a ultrapassar esses momentos e que podem até ser interessantes naquele momento porque realmente nos dão aquele insight que nós precisávamos para estarmos mais calmos, mas depois a seguir acabam por não trazer grandes consequências ou resultados positivos na nossa vida, por isso é sempre prejudicial. Por isso eu queria que te lembrasses destas situações, ou seja, se tiveres ou vires alguma situação que te afete, que tenha a ver com estas questões ligadas com a raiva, com a agressividade, com as pessoas amuadas, com o chorar, com a depressão, com o escapismo e também com as doenças, lembrando aquilo que eu já tinha dito na semana passada, que o nosso corpo fala connosco, a área do corpo que é afetada, ela diz-nos algo sobre a situação que nós estamos a passar na nossa vida. E se vocês quiserem saber com mais pormenor, basta entrarem no YouTube e escreverem o nome da doença, do problema qualquer que vai ter com vocês, seja a doença em si, seja a parte do corpo correspondente a esse problema de saúde que vocês tiverem, e escreverem metafísica da saúde ou o porquê da doença, e vai-vos aparecer alguns vídeos muito interessantes a explicar-vos porquê é que vocês estão a viver aquela situação, qual é a origem psicológica da doença física. Okay? Eu já fiz aqui neste canal
4 lives seguidas do Desafio Astral sobre esta questão das doenças, mas vou fazer também futuramente e recomendo-vos vocês verificarem vários canais que existem no YouTube. Um deles é o canal da Cristina Cairo, como eu tinha falado na semana passada, que eu acho que é fantástico nesta questão da explicação psicológica das doenças físicas, ok? Então é mesmo importante nós percebermos que todas estas reações que nós temos ou que as outras pessoas têm perante nós, desde que nos afete, desde que mexa com as nossas emoções, estão sempre a querer lembrar-nos algo na nossa vida. Estão sempre a chamar-nos a atenção de que há qualquer coisa que nós precisamos de libertar e de seguir em frente, ok? Então reparem como é tão interessante que uma lua nova, que nos permite iniciar coisas novas, e um Marte que de alguma forma, junto com este triângulo mágico, neste caso diamante mágico, está a puxar por nós, está-nos a dar energia para nós conseguirmos, de alguma forma, libertar estas situações. Então, o que é que nós podemos fazer? Okay? O que é que nós podemos fazer em concreto para podermos lidar com estas situações que ocorrem na nossa vida, estas situações mais emocionais que esta Lua pode nos trazer, como eu dizia, dia 6, dia 7 de setembro. E para vos explicar esta questão, eu vou-vos contar uma pequenina lenda árabe, ok? E vou-vos já dizer que esta lenda árabe eu encontrei num local que se chama Alhambra. É um local dentro da cidade de Granada e que eu tive o privilégio de poder finalmente ir ver pessoalmente este local. Isto era um dos meus sonhos, eu sempre sou completamente fascinada pela arquitetura árabe e tive finalmente a oportunidade de poder ir ver in loco este fantástico conjunto de palácios árabes que existe em Granada, na Espanha, e que aproveito e vou deixar ficar aqui em baixo o link na descrição para vocês também poderem ver as imagens no Google, porque recomendo-vos, é fabuloso, é mesmo lindíssimo. Aliás, vou também deixar ficar para vocês uma música que se chama Recuerdos de Alhambra, que é os souvenirs ou as lembranças de Alhambra, e que é lindíssima, vocês vão com certeza também adorar ouvir. E como eu estava-vos a dizer, eu tive a oportunidade, agora nestas férias que eu tive, de poder finalmente concretizar este sonho e poder ir ver esta arquitetura árabe maravilhosa, e aproveito para agradecer a todas as pessoas que diretamente ou indiretamente contribuíram para que eu pudesse realizar este meu sonho, inclusive os meus alunos, os meus clientes e os meus seguidores, vocês que estão aí desse lado. E quero então dizer-vos que aprendi uma lenda, ou descobri uma lenda muito bonita que vos pode ajudar a entender o que fazer e perceber melhor como é que vocês podem dar a volta a estas situações um bocado mais desafiantes que possam surgir ligadas com o medo de seguir em frente e que nos impede de utilizar esta energia da ação e do movimento que a Lua Nova e o Marte nos vão trazer, ok? Então a história é o seguinte, nestes palácios que existem aqui em Alhambra, existem duas figuras que estão em portas, as portas de entradas para as muralhas destes palácios, que são duas figuras distintas, mas que elas estão em conjunto. Ou seja, existe numa porta uma figura de uma mão. Aliás, vocês devem já ter visto, porque ela é muito popular no mundo árabe, é a chamada mão de Fátima, ok? É uma mão que dizem que é protetora. Mas ali estava mesmo representada como sendo uma mão humana, ou seja, aquilo que poderá segurar algo. E na outra porta tem uma chave, ok? Um desenho de uma chave. Vocês podem ver na internet, eu até vou-vos deixar então aqui em baixo o link para vocês poderem verificar. E então é interessantíssimo porque conta a lenda que estas duas figuras, elas são colocadas em duas portas em separado, porque se algum dia a mão tivesse que tocar na chave, significaria o fim do Império Árabe, significaria o fim, pelo menos ali daquela localidade de tal Alhambra, em Granada, na Espanha. E o interessante nós percebermos que, apesar da lenda dizer que seria o fim quando a mão encontrasse a chave, e apesar de nós percebermos que são duas portas firmes, não é? Que não saem do sítio, não se mexem e não seria possível elas encontrarem-se, a história conta que o último sultão destes palácios realmente teve que pegar com a sua mão na chave da cidade e entregar ao rei católico que veio tomar conta do lugar, ok? E isto significa que nós podemos pensar, segundo a lenda, seria o fim da Alhambra, seria o fim do Império Árabe, e não. Reparem que não foi isso que aconteceu.
Porque a Lhambra ainda continua lá naquele sítio, apesar de depois de ter sido bastante fustigada com as invasões napoleónicas, mas mesmo assim ela ainda foi recuperada e está lá linda e maravilhosa para quem tiver a oportunidade de ir visitar. E mesmo assim, o mundo árabe também ainda continua a existir, sultões ainda existem pelo mundo e por isso não é propriamente o fim que dizia esta lenda árabe. Eu estou-vos a contar esta história para vocês perceberem. Às vezes, há determinados pensamentos que nós temos dentro da nossa cabeça que nos dizem que as coisas correrão de uma determinada maneira, mas se nós formos flexíveis o suficiente e soubermos confiar, que é aqui a palavra mágica ligada com esta constelação de Virgem, onde vai estar a ocorrer a Lua Nova e a passar o Marte, se nós soubermos confiar que algo maior existe e que sempre que algo de negativo acontece na nossa vida, inclusive o termos com a nossa mão, pegarmos na chave daquilo que nos é mais importante e termos que dar a alguém ou perder para alguém, então nesse caso significa que nós não estamos a perder, mas sim a abrir oportunidades para outras situações novas e diferentes, ok? Então muito importante nós aprendermos esta questão do confiar, ok? Porque se nós soubermos confiar, se nós entendermos que tudo aquilo que vai é porque há outra coisa melhor que está para entrar, se nós entendermos que existem sempre aprendizagens atrás das situações, mesmo as mais desafiantes que nos ocorrem, com certeza que será muito mais fácil para nós podermos passar o período e depois aproveitar a energia para a nossa evolução. Por isso, vou-vos dar uma frase que também passou por mim agora nestas férias que eu estive a passar e muito curiosamente foi no hotel em que eu fiquei e tinha lá um pequenino pedacinho de papel em que tinha uma frase muito interessante que dizia assim: tu não és aquilo que alcanças, tu és aquilo que ultrapassas. Linda esta frase, não é? Tu não és aquilo que alcanças, tu és aquilo que ultrapassas. Por isso, aquilo que eu vos queria dizer é, não interessa se nós vamos conseguir alcançar um determinado sonho ou não. O que interessa mesmo é nós percebermos que todo o caminho que nós vamos percorrer até alcançar esse sonho é que é importante para nós. E que se nós confiarmos que tudo o que nos acontece está certo, está a empurrar-nos para que o sonho se realize, e se a coisa é difícil, é porque provavelmente nós estávamos muito desviados desse sonho e não estávamos na via de conseguir concretizá-lo e por isso é que precisamos de levar aquele empurrão importante. Se nós compreendermos isto, fica muito mais fácil para nós podermos realmente tirar partido das situações da nossa vida. E agora, com esta tal frase do tu não és aquilo que alcanças, mas sim o que tu ultrapassas, eu vou falar um bocadinho então para aquela minha amiga, a Paula Santos, e todas as outras minhas amigas que estão neste momento em cura do cancro da mama, e juntando também as duas cartas da astrocartomância que eu tirei esta semana e que nem de propósito fala também na questão da, não propriamente, não só em relação à mama, mas sim em relação ao alimento, que é caranguejo, ok? Caranguejo é o signo que rege o sistema digestivo e os peitos no nosso corpo e que nos diz que, de alguma forma, nós estamos a dar demasiada atenção aos outros. Estamos a alimentar os outros através da nossa mama, entre aspas, não é? E não nos estamos a alimentar a nós e não estamos a cuidar de nós. Então o universo para-nos na nossa vida de uma forma muito radical. Reparem que não nos deixa nem sequer mexer os braços, okay? É muito difícil para a mulher mexer os braços porque todo o peito está, pronto, foi alterado e portanto tem aqui dificuldade em conseguir fazer a movimentação. E é muito interessante porque exatamente porque ela não se pode movimentar, não pode fazer nada, ela tem que ser cuidada. Vai ter que permitir que alguém a cuide e vai ter que parar de cuidar dos outros para dedicar-se a cuidar dela própria. Percebem como é profunda esta situação? Porque eu sei que é muito difícil e é muito desafiante esta situação que vocês estão a passar. As pessoas que estão, claro. Mas lembrem-se que a aprendizagem é no sentido de interiorizar. O que é que vocês precisam? O que é que vocês merecem? Como é que vocês cuidam de vocês próprios e como é que vocês encontram a disponibilidade suficiente para ir atrás dos vossos sonhos e não para estar ali, cuidar dos outros, dedicado aos outros. E eu não estou a dizer que não seja necessário, ok? Todas as mães, caranguejo rege as mães,
precisam de cuidar dos seus filhos. Muitas vezes as mães precisam de cuidar das suas mães, quando elas já têm alguma idade. Mas isso não significa que nós vamos dedicar toda a nossa vida aos filhos ou às mães e esquecendo-nos de nós, ok? Assim, atenção, porque há muitas pessoas que pensam: Ana Macieira, mas eu dedico-me ao trabalho e tenho uma carreira de sucesso. Real, é verdade. No entanto, não são todas as carreiras de sucesso que significam que nós estamos a cuidar de nós, que significam que nós estamos a ter a verdadeira realização que nós gostaríamos na nossa vida, ok? Porque na realidade, às vezes, não é o que nós fazemos pelos outros, ou para ganhar dinheiro, para pagar as contas, porque no fundo acaba por ser mesmo o dinheiro que nós precisamos para sustentar os filhos, ou os pais, ou as mães, ok? Então é mais interessante nós percebermos que tem que ser o que a nossa alma nos pede, o que nos faz sentir aquele calor, aquela energia forte, que nos faz sentir brilhantes, vivos, okay? Como se fosse um sol a brilhar. É aí que reside a verdadeira alegria e a verdadeira realização da nossa vida, ok? Então, se tu estás a viver uma vida em que ainda andas muito no ramo-ramo, do cuidar dos outros, do não estar a satisfazer ou a pôr em prática os seus verdadeiros sonhos, aqueles que fazem o teu sol brilhar, então está na hora de tu parares para pensar um bocadinho, porque senão pode acontecer aqui um bocadinho como a Paula Santos ou tantas outras mulheres pelo mundo fora que estão a passar por esta situação da cura do cancro da mama, ok? E a carta final que me surge, que é Terra, que é uma carta que fala em concretização. Reparem, sim, vocês passam por privações, sim, é difícil conseguir passar por este período, é uma baixa muito grande da vossa vitalidade, mas vocês conseguem ultrapassar e curar completamente se vocês cuidarem mais de vocês e assim concretizarem os vossos sonhos e concretizarem aquilo para o qual vocês vieram aqui fazer, que é pôr os talentos em prática, é aprimorar o vosso ser, evoluir, ok? Então, se vocês perceberem isto, vão ver que fica muito mais fácil. E já agora, vou também, como eu prometi inicialmente, vou dar-vos um ritual muito simples, mas muito poderoso, que eu costumo fazer e acho que vocês também deveriam fazer porque é muito bom. E é muito simples, basta vocês terem uma panela com água e colocarem lá dentro algumas ervas, ou pelo menos uma erva, que seja uma erva de limpeza. Neste caso eu gosto muito do alecrim, mas pode ser também o tomilho ou o manjericão. Estive a fazer uma pesquisa na internet e descobri que estes dois também são bastante interessantes, mas eu gosto particularmente do alecrim, porque o alecrim vai trazer uma limpeza, uma clareza mental, ok? Então, como vocês fazem? Põem água a ferver, põem a erva aromática lá para dentro e atenção, se vocês me disserem: Ana, não tenho alecrim, nem tenho tomilho, nem tenho manjericão, outra erva aromática qualquer, ok? O que interessa é que seja uma erva e vocês saibam para que é que ela está, o que é que ela vos vai poder ajudar. Isso vocês pesquisam na internet, ok? Então vocês fervem a água. Quando a água já estiver a ferver, colocam as ervas lá dentro e desligam o fogo, ok? Não é preciso ferver a erva, basta simplesmente com que a água quente esteja em contacto com a erva e ela fica ali a absorver as propriedades da erva aromática e depois, quando já estiver mais morna, vocês podem tomar um banho, despejar a água por cima de vocês, ou mesmo até se tiverem uma banheira e quiserem fazer um banho de imersão, deitar essa água dentro da água da banheira, sem produtos químicos, ok? Água limpa, ok? Com essa água do que ferveram as ervas e tomar um banho de imersão. Mas se não tiverem tempo para isso, ou não tiverem banheira para isso, basta simplesmente ferverem a água e quando ela estiver morninha ou fria, como quiserem, deitarem por cima de vocês, porque esta água com estas ervas traz as propriedades necessárias para limpar energeticamente e para vos deixar com maior clareza mental. E esta clareza mental é muito importante para vocês verem aqueles tais medos que eu falava há bocado. Os medos das incertezas do futuro ou então de largar alguma coisa do passado, okay? Ou alguma situação, alguma pessoa ou algo que esteja ali que vocês estavam agarrados àquilo e que têm muita dificuldade em libertar. Então porquê? Porque não existe clareza mental, porque existem padrões de pensamento que estão muito retidos, estão muito duros e nós precisamos de flexibilidade, clareza, leveza para podermos encarar as coisas de uma forma diferente. Então este banho de ervas aromáticas vai poder ajudar-vos bastante, principalmente se vocês tiverem a hipótese de o fazer
aqui neste dia da Lua Nova em Virgem, que cai no dia 6 ou no dia 7. Podem fazer de 6 para 7, na noite de 6 para 7, que é muito bom para depois dormirem descansadinhos e pedirem então para que a coragem esteja do vosso lado para poderem iniciar o processo de colocar em prática, na prática, o tal sonho que vocês de certeza já devem ter tido experiências agora nestes últimos dias, que de alguma forma veio aí lembrar-vos do que é que vocês precisam de concretizar, ok? Espero então que vocês tenham gostado desta minha visão em relação à Lua Nova em Virgem. Já agora aproveito para vos dizer também que o oráculo da astrocartomância, de onde eu tirei aquelas cartas há bocado, foi um oráculo que eu criei e junta a linguagem da astrologia com o poder divinatório das cartas. Este oráculo está à venda no meu site, anamacieira.com. Podes passar por lá para o adquirir assim, em caixa dura, ou então em PDF, onde tu podes imprimir e recortar e utilizar. Este oráculo traz um manual que te vai ensinar a poder utilizar as cartas para responder a todas as dúvidas da tua vida, mas agora também traz um curso flash muito rapidinho, muito curtinho, mas muito interessante, que te vai também ajudar a utilizar estas cartas na tua vida, ok? Espero então que tenhas gostado. Já sabes, amanhã estou por aqui para te poder falar para cada signo e ascendente em que área de vida é que esta lua nova te vai afetar, ok? Conto contigo então amanhã. Beijinhos e abraços. Fica bem.